Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora Bora News pra vocês. E bomba, notícia bombástica explodiu esse final de semana aí em relação ao ciclismo brasileiro, né? Tivemos a notícia aí de que talvez o Henrique Avancini volte a competir, ou seja, abandone a aposentadoria e volte a competir, competições e etc, tá? Então, notícia impactante, né? E que mexe também, né, num pouquinho do que a gente já vem falando aí há alguns vídeos, que é no mercado, tá? Então, vou falar o que aconteceu, né, e vou falar o que pode acontecer daqui para frente. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí se isso é bom para o ciclismo, se é ruim, isso é bom para o circuito brasileiro, para o ciclismo brasileiro. Se não é, comenta. Não esquece também de compartilhar seu amigo, aquele desligado, aquele que não sabe nem que o Avancini aposentou ainda. Então compartilha com ele aí. Bora com nós, depois da vinheta vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, eu recebi essa notícia um tempinho atrás, né, em relação que provavelmente o Avancini iria sair da aposentadoria, tá? Não era uma notícia meio que confirmada, enfim, despretensiosa a notícia, e acabou que a gente não levou isso para frente, até porque para não gerar, enfim, especulação e etc. O fato é que esse final de semana a conta Gregário Cycling, né, que provavelmente ficou monitorando, né, fica monitorando os registros de ciclistas e etc., visualizou que o Avancini foi registrado novamente na UCI, né, e soltou essa notícia aí. Pegou as informações da equipe que registrou o Avancini e jogou na rede, tá? Então meio que vazou o negócio, tá? Então, assim, desde que o Avancini aposentou, vocês podem perceber isso, né? O Avancini nunca deixou de treinar forte. É como se, tipo, ele continuasse a vida de atleta dele, né? Então, quando a gente aposenta, né? Eu não sei porque eu nunca aposentei, mas, assim, a tendência é desacelerar, né? Curtir mais outras coisas e etc. O Avancini não. O Avancini continuou na tocada de treinos dele, né? Então, isso meio que, tipo, será que há a possibilidade, né? Será que há a possibilidade, pelo menos, de competições amadoras, né? Sem o peso de ser um elite, de ser o Avancini, etc, né? Então, eu acho que a aposentadoria foi muito mais por isso aí, né? Ele cansou de tudo isso, cansou de estar no foco e de ter que responder sempre à altura, né? A gente sabe que o brasileiro é sempre extremo a esses pontos, dizendo, quando quebrou a bicicleta do Avancini, viu um monte de porcaria. Quando fez o Caminho da Fé, agora num ritual que ele está fazendo, séries no YouTube, um monte de bosta surgiu, enfim. Então, tudo que o Avancini faz gera esse tipo de coisa, né? Então, ele cansou de tudo isso e disse, vou acabar aqui no meu nível alto, sendo campeão mundial de XCM e tocar o barco, né? E só que assim, ele não desacelerou, né? E continuou, como a gente já falou, treinando forte, assim, e acho que sentiu falta, né? Sentiu falta de tá ali no meio e etc. E aí que surgem as oportunidades, né? Então, assim, quando surgiu, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O post do Gregário, né? E vou ler o que é que tem nessa legenda aí, né? Porque dizendo que o bicampeão mundial, o Henrique Avancini, se filiou novamente ao CI, né? Com registro para a equipe eslovena Factor Racing, né? A Factor Racing é uma equipe UCI Continental, terceiro nível, ou seja, abaixo do Pro Tour e do Old Tour, competindo no regulamento desde 2001, tá? Então, o lance é que quando você se aposenta, né, você tem 2 anos aí para desconsiderar isso, a UCI, para registrar novamente o pedido da UCI. E já faz mais ou menos isso, né? Inclusive, era o contrato dele com a Caloi, tá? Então, o Avancini está migrando
talvez, né? Não vamos esquecer dessa palavra, porque nada foi confirmado, inclusive pelo próprio Henrique Avancini, para o ciclismo de estrada. Talvez para competir o ciclismo de estrada. Numa equipe de terceiro nível aí, como o post falou, não conheço, não fui pesquisar, não aprofundei na equipe, né? Então talvez ele seja aí o cara, o cabeça do time mesmo para levar essa equipe aí para, quem sabe, aí o Road Tour e etc, né? Então o Avancini, depois desse monte de coisa, e eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá? O Avancini não costuma responder esse tipo de coisa. Então, se ele respondeu, né, assim, surgiu o boato do que tal. Surgiu aquele lance lá dos Caminhos da Fé. O Avancini simplesmente não responde, ele vai lá, dá uns não sei quanto tempo aí, deixa a poeira acalmar, solta um vídeo. Aí, como foi no Caminho da Fé, ele soltou o vídeo dele mesmo, dizendo que simplesmente não iria mostrar os dados, ele só está querendo mostrar os caminhos dos ciclistas brasileiros, né? Onde a galera faz o seu rolê. Né? Então, nada de FKT, nada de tempo reduzido e etc. Então, assim, ele não costuma responder. Né? Quando responde é coisa bem sutil. Né? E não demorou muito tempo para ele responder esse post, né? Dizendo que ele, em 2025, estará mais ativo. Tá? Então, o que é que a gente entende disso? Se ele não deixou de estar ativo quando se aposentou, nesse tempo aí, como assim? O que é que a gente entende de que ele estará mais ativo em 2025? Que ele vai voltar às competições. Ele fala que é um sonho, vamos colocar aqui melhor, né? Vamos colocar os dizeres do Avancini aqui, vamos colocar aqui melhor, abre a aspa para o Henrique Avancini aí, tá? Existe a possibilidade de eu estar mais ativo em 2025, inclusive competindo. Né? Isto é algo relacionado a um projeto que sonho e uma possibilidade que eu tinha em mente desde o momento da minha aposentadoria. Por enquanto, tenho apenas um pré-registro na UCI, bem como outras necessidades legais. Caso meus novos projetos envolvam colocar um numeral, caso algo concreto venha acontecer, será oficialmente informado. Tá, então assim, onde há fumaça, há fogo, e o próprio Avancini falou que há fogo. Então, provavelmente aí iremos ter o Henrique Avancini competindo na bike de estrada, tá? Competindo aí, talvez aí sendo capitão de um time, sendo capitão da equipe eslovena, né? Ah, por que a equipe eslovena? Enfim, é um projeto que ele provavelmente recebeu, né, e que gostou e que vai tocar para frente, né? Aí como fica a Caloi nisso tudo, né? A gente lembra que quando anunciou a aposentadoria, o Avancini ainda tinha contrato, e esse contrato encerra-se em 2025, salvo engano. Então, assim, provavelmente o Henrique Avancini se despede da Caloi, né, deixando a equipe Caloi, né, e tocando esse novo projeto. Também pode acontecer de que ele continue com a Caloi, tá, em relação ao mountain bike, e vá fazer esse lance de competição aí junto com a equipe eslovena na bike de estrada. É possível, tá? É possível. São duas categorias diferentes, né? Ah, como que ele vai conciliar? Não vai, mas ele ainda vai empregar o nome da Caloi Henrique Avancini, né, do time, e vai competir aí com a Factor Bikes, que é quem patrocina justamente a equipe eslovena, né? Então, assim, a possibilidade da Caloi patrocinar, não, né? Porque a Caloi não investiu em bikes de estrada. Vocês sabem que a Caloi não investiu nesse ramo. Elas preferem colocar a Cannondale, que é do mesmo grupo. A Caloi não vai ter a possibilidade de fabricar uma bicicleta para patrocinar esse time. Eu não acredito nesse caminho. Então, há duas possibilidades aí. Ou a Avancini deixa a Caloi, né, e finaliza o contrato lá do Caloi Henrique Avancini, do time, né, e passa a ser apenas Caloi, né, ou o Avancini fica nos dois termos aí, fica ainda aqui, né, seja como manager, e fica como atleta da equipe eslovena. Então, duas possibilidades aí que o Henrique poderá migrar. O motivo, talvez, desse comunicado dele seja esse, né? Dar uma resposta a Caloi. Porra, você vai sair e nem falou? Enfim, talvez seja por isso que o Henrique tenha postado isso aí.
E o quanto isso, gente, mexe com o mercado brasileiro, né? A gente falou aqui recentemente, vou deixar o vídeo aqui em questão, que o mercado de bike de estrada estava numa crescente aqui dentro, né? Então, assim, todos os ramos que a gente viu aqui, né, o ciclismo de estrada e a e-bike, a bike elétrica, na qual tem algumas ressalvas que eu apontei nesse vídeo, né, eram as únicas que estavam crescendo, né? Então, a bike de estrada aí, com esse movimento do Henrique Avancini, talvez ganhe ainda mais força no mercado brasileiro para 2025. Né? Todos nós sabemos que o Henrique é muito importante nesse processo. Né? Então, assim, por que você está falando isso? Porque quando o Henrique tinha uma Cannondale, a bike mais vendida no Brasil era uma Cannondale. Quando o Henrique decidiu ir para a Caloi conseguiu vender bem. Então, assim, o Henrique aponta, né? Queira ou não queira, ele influencia. Então, o Henrique apontando para a bike de estrada, talvez alguns, não estou dizendo que não generalizo, mas talvez algumas pessoas vão, putz, o Henrique pode, porque não? Eu não, né? E lembre-se, há muito tempo a gente vê aí o Henrique treinando com speed, né? E por sinal com o canal dele. Então faz sentido o que eu falei ali atrás, né? A Caloi não tem uma linha, né, de excelência para a bike de estrada, né? Então a gente viu muito o Henrique Avancini com a Cannondale lá treinando, fazendo seus desafios. Quando preciso, aqui no Pico do Jaraguá, inclusive, foi Cannondale, tá? Eles meio que maquiam a bicicleta ali, mas era uma Cannondale. Então, enfim, talvez isso mexa sim com o mercado e o percentual das bikes, né, que a Abraciclo, nesse vídeo aqui, falou que seria para o mercado crescente da bike de estrada, talvez ganhe uma força ainda mais com essa notícia, né, e supere os números apontados para 2025. Então tá aí a bomba. Tá aí jogada a bomba, vamos esperar aí o comunicado oficial do Henrique Avancini em relação a isso. Eu acredito muito que onde há fumaça há fogo e vai ter alguma coisa aí sim daqui para frente para o Henrique Avancini comunicar, como também pode não dar em nada, né? Eu acredito que vai dar em alguma coisa sim. Porém, pode ele ver tudo isso, ver uma coisa que vai dar mais dor de cabeça para ele, etc. E talvez ele tire o time de campo. Mas eu acredito que vamos ter, sim, o Henrique Avancini aí, quem sabe competindo na bike de estrada. Beleza? E aí, o que vocês acham disso? Comenta aqui. Comenta o que vocês acham, se é uma boa notícia, se não é, enfim. Queriam ver o Henrique num mountain bike. Eu, sinceramente, preferia que ele viesse para um mountain bike. Mas, já tirando ele da aposentadoria, já é um passo grande, né? Já é um passo interessante aí. Eu sempre acreditei que ele quis sair por cima, né? E saiu por cima. Mas ele ainda tinha muita lenha para queimar no mountain bike. Tanto é que tá aí voltando. Questões, o CI também, como eu falei aí no meio do vídeo, né? Quando anuncia aposentadoria, você tem 2 anos para cumprir de aposentadoria para poder voltar, né? Não sei se está relacionado a bike de mountain bike, bike de estrada, não sei se há uma ligação, mas enfim, o tempo já passou e o Henrique está liberado e está registrado inclusive pela UCI. Então agora é aguardar novas etapas e novos comunicados do Henrique Avancini. Então, para isso, você se inscreve no canal, ativa aí as notificações, para que se sair algum vídeo desse, você vê primeiro aqui a notícia, beleza? Não esquece também de curtir, comenta aí o que é que você achou disso e compartilha com aquele seu amigo desligado que nem sabia que o Avancini estava aposentado, quanto mais que ele vai desaposentar. Até a próxima, povo. Quem é de bora. Tchau.